Hoje estou aqui para te mostrar o primeiro ativo que você pode comprar na Europa de maneira segura, por longo prazo, para você começar a aprender a investir e ter os primeiros resultados em moeda forte. Eu sou Michel Ravaneda, analista financeiro europeu certificado, e aqui no Renda Gringa eu te mostro tudo o que você precisa para investir em moeda forte. Investir com método, visando a liberdade financeira, com o benefício que você já tem de ganhar em euro, fica muito mais fácil. Me siga lá também na @rendagringa, não deixe de dar like nesse vídeo, comentar e tirar sua dúvida aqui embaixo e recomendar para algum amigo seu que mora aí também na gringa. Bom, o ativo que eu vou apresentar hoje é um ativo ETF, ou seja, ele é uma cesta de ações. Então o que eu vou propor para você como primeiro investimento, em vez de escolher uma empresa, um ativo para investir, eu vou propor para você já respeitar um critério básico dos investimentos. Você vai começar a investir diversificadamente, ou seja, em vários setores, em várias empresas de uma vez só e com investimento de menos de 100 euros. Para quê? Para que você perca o medo, para que você saiba como é que faça a parte burocrática de criar a conta, fazer o primeiro investimento. Depois disso, é só seguir mensalmente. Óbvio que é muito provável que a sua carteira deva ter outros ativos para complementar esse daqui, afinal esse ativo é diversificado no mundo todo, mas é mais concentrado em ativos americanos, mas é uma ótima pedida para você começar. Dificilmente, eu diria que em 99% dos casos você jamais cometeria um erro investindo nesse ativo para começar a sua carteira. Bom, Michel, mas o que é um ETF? Você está vendo aqui na imagem na tela, nada mais é que uma cesta de ações. Então, em vez de você ter que escolher, eu quero investir no Meta, quero investir na Tesla, quero investir na Nvidia, quero investir no Walmart, na Michelin, na Volkswagen, enfim, em qualquer empresa do mundo, você já começa diversificado com uma cesta. E essa sigla ETF vem do inglês Exchange Traded Funds, ou seja, nada mais é que uma cesta de ações. Então, geralmente a gente tem uma cesta de ações que vai investir em uma certa região geográfica ou em um certo país, por exemplo. Essa que eu vou te mostrar hoje é uma cesta que se chama Mundo Qualidade. Ou seja, dentro dessa cesta você vai investir em torno de 65 euros, você vai ter mais de 250 empresas do mundo todo onde foi aplicado um filtro de qualidade. De todas 10 mil empresas foi aplicado um filtro. Eu quero só as que tenham mais crescimento, as que tenham maior margem, as que não tenham dívida, tenham maior caixa. E assim, sobraram essas 250 que você encontra dentro dessa cesta. Qual é o caminho, a estrutura desse investimento? Você está vendo aqui na minha tela, você como investidor ou investidora precisa de uma conta em uma corretora. Aqui no canal tem vídeo explicando como abrir a conta, tanto na Interactive Brokers quanto na Trading 212. Para a maior parte de vocês, por causa das taxas, facilidade, uma conta na Trading 212 é o melhor caminho. Vou deixar o link aqui na descrição para você clicar, tem um passo a passo para você abrir, mostrando como preencher cada informação. Então, você com uma conta na corretora vai mandar o dinheiro do seu banco para a corretora. E lá na corretora você vai ter a possibilidade de procurar o ativo que você quiser para investir. Como você vai investir em uma cesta de ações, você precisa então que essa cesta de ações seja criada por alguém. Então nesse caminho aqui você está vendo a gestora de ativos, que nada mais é que uma empresa financeira especializada em criar essas cestas para que você compre diretamente a cesta em vez de ter que escolher uma empresa. Nesse cenário que você está vendo aqui, nesse esquema, se você investisse diretamente na Apple, então depois da corretora já teria na hora ali a Apple, por exemplo, né? Passando pela bolsa de valores, você já teria um investimento direto na Apple. Aqui tem uma gestora de ativos, que é uma empresa que vai criar essa cesta para você. E também nessa mesma semana que esse vídeo aqui está saindo um vídeo explicando justamente o que são essas gestoras de ativos. A gente chama esse tipo de investimento passivo, porque você não tem que escolher o seu ativo. Você já tem uma cesta que é equilibrada a cada 6 meses, onde você só compra a cesta e todos os ativos já estão ali dentro. Você não precisa fazer uma análise deles, porque a cada 6 meses eles vão utilizar um filtro para investir só nas empresas que interessam, que respeitam os critérios da criação dessa cesta. Bom, vamos ver mais detalhes. Aqui você está vendo na minha tela a definição. Então ele se chama ETF Mundo Qualidade, ele vai investir em empresas de 23 países desenvolvidos. E ali em roxo você tem, esse investimento será feito somente em empresas que tenham um alto ROI, ou seja, um retorno sobre capital próprio. Então de todo o dinheiro que a empresa investe e empresta, ela tem um retorno, uma certa porcentagem positiva que volta sobre o que ela investe. Você tem o crescimento estável de um ano comparado a outro, e você tem também então uma parte financeira, tanto com caixa e pouca dívida no financial leverage, ou seja, ela não é uma empresa alavancada. No gráfico que você está vendo agora, você está vendo a performance então desse gráfico em azul, é a rentabilidade ganha desse ETF nos últimos anos, de 2010 a 2025. Eu quero que você veja que ele não é linear, ele não vai só para cima. Teve momentos que ele deu uma queda e depois subiu.
Imagine, você está investindo em empresas. Empresas passam por algum problema de crise, como já teve a crise financeira de 2008, já teve a crise da Grécia de 2013, a lentidão do crescimento de empresas de tecnologia em 2022, o Covid em 2020. Então você vê que as grandes empresas, as maiores empresas do mundo vão sempre ganhar dinheiro. Esse é o objetivo de uma empresa. Mas você não pode esperar que seja o tempo todo uma linha reta indo para cima. Por isso que você que está vendo esse vídeo aqui, você para investir nesse ativo precisa ter no mínimo 5 anos de investimento. Se você investir nesse ativo aqui mês que vem e me falar, Michael, abaixou 2%, eu vou mostrar esse gráfico aqui para você de novo. Para você poder ganhar esse 733% que você está vendo no gráfico, ou seja, multiplicar seu dinheiro por 8, isso aqui demorou 15 anos. Multiplicar por 8 o dinheiro que você investiu é nada mal, né? Mas demorou 15 anos. Para você multiplicar por 2, geralmente vai demorar entre 5 e 8 anos, de acordo com a performance histórica desse ETF. Aqui você está vendo a performance dos últimos 10 anos, 5 anos e 3 anos na primeira linha, né? Você está vendo que nos últimos 10 anos ele rentabilizou 14% ao ano, nos últimos 5 anos 12% ao ano, nos últimos 3 anos 19% ao ano. Pessoal, isso aqui é a média. Por exemplo, se a gente pegar os últimos 10 anos, a média deu 14,28. Não significa que nos últimos 10 anos subiu 14,28 todos os anos. Isso é uma média. Ou seja, uma média é um valor que é calculado a média desses 10 anos. Pode ter ano que fez 0, um ano fez 28, outro ano fez 20, outro fez 0 de novo, outro fez 10. Mas na média deu 14. Igual na escola, você faz 2 provas, tira a média das 2, é a tua média. Então não significa que a tua média, uma das provas, tirou aquela nota. Se você tira 8 numa prova e 6 em outra, tua média é 7, né? O valor intermediário. Você no final não tirou 7 em nenhuma prova, mas 7 é o valor que representa a sua nota. Lembrando então que esse investimento aí nos últimos 10 anos rendeu 14, nos últimos 5 rendeu 12, nos últimos 3 rendeu 19, porque a tecnologia está muito em alta nos últimos anos e as empresas que são colocadas nesse ETF que eu estou mostrando, empresas com maior retorno de crescimento, com menos alavancagem, são geralmente empresas de tecnologia. Vale lembrar também que esses investimentos aqui, ele está considerando alguém que colocou o dinheiro e tirou só 10 anos depois, ou no caso dos 5 anos, colocou o dinheiro e tirou 5 anos depois. O seu caso, muito provavelmente, seja um caso de alguém que invista mensalmente. Como a maior parte de nós brasileiros e no resto do mundo, nós recebemos um salário e a gente investe mensalmente. Então imagine que você vai investir durante 10 anos. Alguém que investe o dinheiro de uma vez e espera 10 anos, esse dinheiro já está rentabilizando desde o primeiro dia até o 10º ano. Quando você investe mensalmente, imagine o dinheiro que você investiu no 6º ano. Ele só vai render mais 4 anos até fechar os 10 que você tem para investir, por exemplo. Já o dinheiro do primeiro mês, esse sim vai render os 10 anos. Então veja, quando você faz investimento mensal, somente o dinheiro do primeiro mês vai render 10 anos. O dinheiro do 2º ano vai render só 8 anos. O dinheiro do 8º ano vai render só 2 anos. Então, obviamente, fazendo compras mensais, tua rentabilidade tende a ser um pouco menor do que alguém que coloca um grande montante de uma só vez. Portanto, uma rentabilidade realista que você pode ter já em euro é de 7 a 11% ao ano, como você está vendo nessa imagem aqui. Agora, nessa imagem, eu estou mostrando para vocês a diversificação geográfica nesse gráfico em formato de pizza. 29% das empresas são de tecnologia, de saúde 14%, comunicação 14%, indústrias 13%. Aqui na tabela da esquerda você tem ano a ano qual foi a rentabilidade. Então, 2024 rendeu 18%. 2023 esse ETF rendeu 32%. 2022 rendeu menos 21%, foi o ano da queda das empresas de tecnologia, que não performaram muito bem. 2021 rendeu 26%, 2020 22%, 2019 36%, 2018 menos 5%. Por isso que eu falei para vocês, a média de 14% ao ano nos últimos 10 anos não significa que todo ano fez 14%. Teve vários anos que fez muito mais que 14%, mas pode ter anos que ele faça menos 5%, menos 10%, ou seja, é uma média. Se você não tem pelo menos 5 anos para investir, fecha esse vídeo agora, não é para você, porque renda variável é para quem tem pelo menos 4 ou 5 anos de horizonte de investimento. Olhando então um gráfico de repartição geográfica aqui desse ETF, você tem que os Estados Unidos representam 79%, a Suíça 4%, o Reino Unido 3%, o Japão 3%, então a maior parte do peso é nos Estados Unidos. Lembrando que esse ETF ele se adapta sozinho. Se alguma coisa acontecer no mundo e as empresas que têm o maior crescimento, têm o melhor caixa e que têm também o melhor retorno, o ROI que a gente viu ali no começo, se mudar e, por exemplo, for o Canadá, for o Brasil, for a França, ou mesmo outro país que tiver empresas que têm essa performance, esses dados financeiros, esse ETF vai se adaptar sozinho. Ele é um ETF mundo, ele vai olhar as empresas do mundo todo e selecionar com filtros que respeitam esse critério. Hoje é os Estados Unidos, nada impede que ele mude sozinho, por isso que é interessante, você não precisa escolher nada, ele faz tudo sozinho e se equilibra a cada 6 meses.
Hoje, as 10 maiores empresas dentro dele são Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Google, Visa, Lili Eli, Netflix, Mastercard. Então você tem aí, a maior parte delas são, aqui a totalidade, na verdade, são empresas americanas no top 10 de empresas. E para você achar esse ETF dentro da sua corretora, você vai digitar o código XDEQ, XDEQ. X de Xuxa, D de dado, E de escola, Q de queijo, você vai colocar isso dentro da sua corretora. Vai aparecer algumas opções, como você está vendo aqui na Trading 212. Você pode comprar na bolsa alemã em euro, pode comprar na bolsa suíça em franco suíço, pode comprar na bolsa de Londres em libra esterlina. E a moeda escolhida então vai ser a moeda geralmente do seu salário. Você vive em um país que ganha em euro, escolhe em euro. Vive em um país, por exemplo, como a Suíça, e recebe em franco suíço, invista em franco suíço. Já é uma ótima maneira de você começar investindo em uma moeda forte e não cometer nenhum erro aí ligado à diversificação monetária. Eu me chamo Michel Ravaneda e eu posso fazer a sua carteira de investimento voltada para a liberdade financeira. Sou o único brasileiro certificado como analista financeiro europeu e aqui no Renda Gringa a gente faz consultoria personalizada. Aqui no link da descrição você tem um link que te leva, onde você preenche seu e-mail, seu nome e seu telefone. Assim que tivermos vagas disponíveis para consultoria, a gente entra em contato com você para que a gente faça de maneira personalizada, inclusive planejando também toda a parte sucessória, caso você tenha filhos, caso você seja casado, a consultoria engloba a sua família inteira. Deixa o like no vídeo, te espero no próximo vídeo, até mais.